Bom dia, turminha! Nós vamos iniciar agora a nossa aula, a nossa aula da disciplina Arte e Música. Hoje nós vamos falar sobre o teatro, a imaginação que vai ganhar vida. O teatro é um espaço que ganha vida. E aí, eu quero, para começarmos falando sobre o teatro, eu quero que vocês pensem sobre o conceito de teatro. O que vocês acham que o que é o teatro? O que é o teatro? Né? A arte, ela é capaz de despertar a nossa imaginação e pode fazer isso de muitas maneiras. Quer um exemplo? Vamos ver um exemplo? Nesse momento, eu não sei onde vocês se encontram. Vocês podem estar no quarto, vocês podem estar assistindo essa aula na cozinha, na sala, na varanda, no quintal. Aonde vocês estão, eu quero que vocês parem e observem tudo que está ao redor de vocês. Todos os objetos que vocês conseguirem visualizar, eu quero que vocês observem esses objetos. Se você está na cozinha, observe os objetos que estão na cozinha. Se você está no quarto, observe os objetos que estão no quarto à sua volta. Observaram? Exatamente. Agora pensem, o que vocês acham que eles poderiam ganhar vida? Professora, tia Samara, a senhora está falando que imagine se cada objeto que está à minha volta, onde eu estou agora nesse momento da aula, se eles ganhassem vida, se eles tivessem vida, e aí como seria? Vamos parar para pensar e vamos estar falando sobre isso. Tá? Nós vamos conhecer um trabalho de um grupo de teatro que mostra que é possível que os objetos ganhem vida. Mas para a gente começar a falar sobre eles, eu quero que vocês se perguntem uma coisa. Eu vou perguntar e vocês vão responder para vocês mesmos. Por enquanto que a gente está na aula online, eu vou ficar sem ouvir a resposta de vocês. Mas quando a gente estiver em sala, eu vou fazer essas mesmas perguntas a vocês. E aí, pessoal, vocês já foram ao teatro? Como foi? Se vocês já foram ao teatro, como foi que vocês se sentiram quando chegaram lá? Ou então, se vocês nunca foram ao teatro, como é que vocês imaginam que é o teatro? Por, por acaso vocês já viram na televisão ou nas redes sociais imagens de teatro? Ou em revistas, jornais? A imagem de como é um teatro? E agora tia Samara vai fazer outra pergunta. Vocês já assistiram a uma peça de teatro em que os personagens eram bonecos? Ou, quando não eram bonecos, era algum objeto que estava ganhando vida? Eu acho que vocês já devem ter visto na televisão. E aí eu vou fazer a última pergunta a vocês. Como é possível criar personagens e contar histórias usando objetos? Será que é possível? É possível, sim. E é muito possível. Isso vai depender da imaginação do ser humano. E aí nós vamos falar sobre o teatro de Cia, da Truques, que faz isso. Esse grupo de teatro, ele mostra que é possível, sim, dar vida a objetos.
Eu quero que vocês observem agora para mim essa imagem aí que vocês estão vendo dessa foto. Qual será a imagem que ele quer passar? Qual é? Vocês conseguem olhar para essa imagem e perceber que animal é que lembra? Vocês conseguem também destacar quais são os objetos utilizados nessa imagem? Muito bem! Então, se você disse que os objetos que você consegue capturar aí nessa imagem é duas bacias, um regador e uma mangueira, está realmente correto. E a imagem aí que ele quer passar? Qual é a imagem de um animal, da representação de um animal que a gente consegue lembrar aí? Qual será o animal que essa imagem está nos representando? Um elefante. Essa imagem aí lembra um elefante. Olha aí, ó. Observa a tromba, a orelha e a cabeça no meio. Exatamente. Então, esses objetos aí, a bacia, as duas bacias, o regador e a mangueira, eles juntaram, né, esses objetos e deram a imagem, a representatividade, a simbologia de um animal. E esse animal é o elefante. Esse instrumento aí foi utilizado no próprio espetáculo dessa companhia, que é a Companhia de Truques. Eles utilizam objetos, né? Ele faz a utilização de objetos para a encenação de algum personagem. E aí é assim que vai se ganhando vida. Vamos continuar. Agora eu quero que vocês observem esta outra imagem. Olha aí, ó. Essa outra imagem. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma pessoa segurando o objeto que a gente viu na imagem anterior. É isso? Pois é exatamente isso. Nessa imagem aí nós temos o quê? Nós vemos o ator Gabriel, que ele faz parte desse grupo de teatro, e ele está numa apresentação do espetáculo zoológico do grupo do teatro Cias e Trunques, que eu já mencionei para vocês. Vocês perceberam que ele está segurando a mesma composição do objeto que nós observamos anteriormente? Que movimento vocês acham que ele está fazendo? Essa peça de teatro, pessoal, Gabriel e seu pai, né, o ator Henrique, eles contam a história dando vida ao objeto do dia a dia. Como vocês acham que eles fazem isso? Como é que vocês acham que eles fazem isso? É importante estar pensando, né? Como é que eles fazem isso? Isso, então eles fazem isso através de criação de histórias, utilização de objetos para dar vida a um determinado personagem que eles querem utilizar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa obra. E aí, o que é essa obra que nós estamos falando, né? Que é dar vida a personagens, a objetos, né? Que não têm vida, ou objetos que, no entanto, não faz parte, não está incluso ali para o dia a dia exatamente dos atores em si. E aí, o espetáculo zoológico, que é o que nós estamos falando, ele foi criado pela Cia Trucks em 2004, em parceria com um artista
um artista, né, que o nome dele é Cláudio Santini. E na peça eles apresentam a ideia, eles apresentam a história dizendo assim que dois amigos, eles decidem ir ao zoológico. Mas aí, quando eles chegam lá no zoológico, eles encontram as portas do zoológico fechadas. E aí, sabe o que é que eles fazem? Então, eles vão usar a imaginação para inventar o seu próprio zoológico e vão criando animais com talheres, bacias, pedaços de panos, entre outros objetos do dia a dia. Eu quero que vocês observem mais algumas imagens desse espetáculo chamado Zoológicos e vocês também vão observar outros animais também criados pelo próprio grupo de artistas. Vocês reconhecem todos os objetos usados em cada um deles? Vamos ver se a gente reconhece? Bora lá! Nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem que eu estou mostrando a vocês. Nessa imagem. Quais foram os objetos usados para compor a ideia de que aqui é um sapo? Nessa imagem aqui, eles colocam, né, a imagem de eles fizeram a montagem de um sapo de objetos para dar a entender, para lembrar que é um sapo. E aí, que objeto vocês identificam que eles utilizaram para compor os sapos? Muito bem, os sapos foram compostos de tigelas e funil de plástico. Então, se observem que aqui nós temos tigelas, as tigelas e os funis. Então, com as tigelas e os funis de plástico, eles montaram, né, a imagem semelhante de um sapo, trazendo uma representatividade de um sapo. Agora nós vamos olhar mais outra imagem. Vocês conseguem identificar que animal é esse? Será que vocês conseguem identificar aqui que animal foi esse que eles quiseram lembrar aqui com a utilização dos objetos? É mais difícil, né? A gente tentar lembrar, mas vamos imaginar aqui. Vamos observar primeiro os objetos que eles estão utilizando. Quais são os objetos que eles estão utilizando para representar a figura aqui? Essa figura. Quais são os objetos que eles estão utilizando? Eles estão utilizando sacola de plástico, né? É o objeto que eles estão utilizando. Os demais, né? É rolha, 2 rolhas e as mãos dos próprios artistas. Então, eles estão utilizando para dar vida ao animal rolhas, a sacola e as suas próprias mãos. Esse animal aqui que eles querem representar na peça, na história deles, do passeio ao zoológico, eles estão criando a imagem de uma... De quê? De qual animal? De uma foca. De uma foca. É mais difícil tentar identificar essa imagem, mas eles tentam repassar aqui a imagem de uma foca. Vamos continuar aqui observando outras imagens. E nessa imagem aqui, ó, vamos olhar aqui. Através dos objetos, qual o animal que eles tentaram recriar aqui? Uma galinha.
Isso, exatamente, uma galinha. E quais foram os objetos que os atores usaram para recriá-la nas suas peças? Vamos lá. Quem sabe identificar aí? Vamos observar, gente. Uma caneca, um pedaço de tecido, uma ponta de um espanador. Então, com uma caneca, um pedaço de tecido e uma ponta de espanador, eles recriaram a imagem de uma galinha. Para dar vida a essas outras criaturas, os atores da CIA, da CIA Truque, eles não dizem uma única palavra. Eles apenas utilizam gestos, expressões faciais, imitam o som dos animais, além que eles vão explorando trilha sonora. O restante, do que acontece em toda a peça é contado pelo público, que o público ele precisa entrar na brincadeira e deixar o pensamento rolar solto, imaginando os personagens, as situações que estão sendo encenadas. E você? Você já foi ao zoológico? O que você acha dos animais ficarem presos para ser visto por nós humanos? Vocês acham que é legal? Hum, Essa pergunta ela é bem complexa, né? Isso porque a gente tem que cuidar, a gente tem que amar e zelar os animais. Ao apresentar a peça, o que é que os artistas eles podem nos fazer pensar, né? Sobre como vivemos com os animais. Então, durante a apresentação dessas peças, dessa peça em si, os artistas eles podem fazer com que a gente venha pensar sobre a nossa relação com os animais, como podemos cuidar deles, se realmente de fato o zoológico é uma coisa legal, né? Se é legal ver os animais presos ali. E aí é uma discussão que vai ficar para a nossa sala de aula. E agora eu tenho outra pergunta a fazer para vocês. Como vocês acham que como vocês acham que essa obra foi feita? Que essa obra zoológica foram feitas? Né? Então, como a gente viu, os artistas da CIA Truques criaram os animais do espetáculo, né, usando elementos como bacias, tigelas e pedaços de tecido para dar vida a esses personagens e também contar a história da peça. O grupo foi utilizando técnicas do teatro de objetos. O teatro de objeto é um tipo de teatro de animação. Essa técnica ela mexe muito com a imaginação e com os nossos sentidos. Os artistas eles vão criando ilusões de que os personagens, pessoal, manipulados, eles estão vivos de verdade. Além de objetos, o teatro de animação, os artistas podem usar formas, máscaras, bonecos e os que mais a criatividade deles permitir. E aí nós temos os bonecos de teatro, que é o que está na próxima imagem aí, que vocês estão vendo, né? Os bonecos, no teatro de bonecos, como o próprio nome diz, né? Os atores contam história usando bonecos. E aí eles dão vida a esses bonecos fazendo movimentos, né? Movimentando esses bonecos, utilizando as mãos, o corpo e também os fios de varetas. Observem aí. Olha a imagem aqui, ó. Nós temos os bonecos, os fios de vareta que vai movimentar cada parte do corpo do boneco,
Nesse teatro aqui de bonecos, os atores que movimentam, que dão vida aos bonecos, não aparecem, só aparecem no final da peça. Já esse aqui, algumas vezes, os atores aparecem. E agora nós vamos ver que existe diferentes personagens. Você lembra quais eram os personagens do espetáculo Zoológicos da Cia Trunks? Vocês lembram? Vamos tentar lembrar aí. Os dois amigos, a história era de dois amigos que foram ao zoológico e os animais, e quando chegaram lá, o zoológico estava fechado. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles utilizaram os objetos, dando vida aos animais. E aí nós tínhamos o elefante, o sapo, a foca, a galinha e outros animais também. Para contar as histórias criadas pelos os dramaturgos ou os personagens ou os artistas, os atores de teatro eles podem representar personagens que são reais e personagens que são de ficção. Os personagens que são reais são aqueles personagens que realmente de fato existiram. Existiram e existem, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, eu tenho um artista todo vestido, né? E ele está contando essa cena aí, é a cena de um espetáculo onde ele está representando o aviador brasileiro Santos Dumont. Ou seja, ele está representando um personagem muito importante que realmente existiu, que foi o criador do avião. Nós temos também os personagens de ficção, aliás. Os personagens de ficção são os personagens fictícios. Esses personagens, eles são criados na nossa imaginação. Eles não existem e nem existiram na vida real. E aí eu trouxe a imagem para vocês. Essa imagem aqui é a imagem de um espetáculo da história de Alice do País das Maravilhas. Mais outros personagens de fixação que vocês conhecem bastante são os personagens dos contos de fadas, Cinderela, Branca de Neve e outros. São tudo personagens baseados na imaginação do autor que criou aqueles personagens, aquela história em si. Então, agora, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos a nossa aula de hoje, o nosso assunto da aula de hoje. E agora, nós vamos estar produzindo uma atividade sobre tudo que nós falamos aqui. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da nossa aula.